Eu só gostaria, essa parte que você falou, com relação a essas crianças que ficaram fora do cadastramento, que, o que pareceu foi um dos momentos, talvez, que você teve de maior tensão, digamos assim, porque você precisava tomar uma decisão. Exato. Ou deixava essas crianças sem o atendimento, Exato. ou você, como você explicou, tinha fechado a página, Exato. não dava o tempo de cadastrar. Qual a avaliação que você faz disso agora? Você faria da mesma forma? Há um tensionamento nesses momentos porque sabemos o período que fecha. Isso não é uma decisão que afeta toda uma rede. Afetou um número X de crianças, né? Não para ter uma ideia de que, bom, não foram todos cadastrados. Ou não houve, isso não é dessa forma que acontece. Quer dizer, todos os demais estavam cadastrados. Apenas esse montante de crianças que estavam para o ingresso. E não é legal. Porque não tinham os professores... Não haviam os professores homologados no seu devido concurso. E é importante a sua pergunta, Sérgio, na medida em que quando eu falei a palavra legal, é no sentido de legislação. Certo. Se a criança não está no espaço educacional, também não tem por que cadastrá-la, porque ela ainda não teve ingresso. Isso também não é uma forma legítima da legislação. Então, você precisa ter. Segundo, se você tem um espaço físico, mas você não tem todos os professores, porque veja, aqui cabe um recorte na nossa conversa, é importante. No final de 2012, o Conselho Municipal da Educação desenvolveu, após muitos trabalhos, reuniões, pesquisas, a busca nos espaços de trabalho, não havia uma regulamentação no município de quantos bebês e crianças pequenas por turno e por professor. E o Conselho, em 2012, assim como nos demais anos, realizou um trabalho importante e aí uma deliberação do Conselho Municipal, que é o norte, que é a legislação para o gestor, de que tivesse um número teto de crianças e bebês por professor, o que anteriormente não existia. E isso, qual é esse número só para a gente ter? Os bebês, por exemplo, se você tomar o berçário 1, que são bebês, o máximo são 8 crianças. Aí vai para o maternal, o máximo é 12. Você tem que ter esse cuidado, isso é uma legislação municipal para conseguir importante. bem atender. Sim, veja, e se colocar corretamente. E se você colocar mais, primeiro que os professores de Toledo, os professores municipais, eles têm uma qualidade técnica e teórica fantástica. Eu costumo dizer que são os melhores professores do estado do Paraná, estão no município de Toledo. Tem conhecimento, tem informação, eles buscam. Então, se você conversar com qualquer professor municipal, ele conhece as deliberações do conselho, isso é conteúdo conhecido. E assim deve ser. E aquilo que não chega ao professor, nós fazíamos chegar ao professor. Porque é lá na sala que o trabalho acontece, é lá que o processo de ensino-aprendizagem acontece. É ele que precisa ter toda essa rede de conhecimento. Só para a gente ter? Os bebês, por exemplo, se você tomar o berçário 1, que são bebês, o máximo são 8 crianças. Aí vai para o maternal, o máximo é 12. Você tem que ter esse cuidado, isso é uma legislação municipal para conseguir importante. bem atender. Sim, veja, e se colocar corretamente. E se você colocar mais, primeiro que os professores de Toledo, os professores municipais, eles têm uma qualidade técnica e teórica fantástica. Eu costumo dizer que são os melhores professores do estado do Paraná, estão no município de Toledo. Tem conhecimento, tem informação, eles buscam. Então, se você conversar com qualquer professor municipal, ele conhece as deliberações do conselho, isso é conteúdo conhecido. E assim deve ser. E aquilo que não chega ao professor, nós fazíamos chegar ao professor. Porque é lá na sala que o trabalho acontece, é lá que o processo de ensino-aprendizagem acontece. É ele que precisa ter toda essa rede de conhecimento. Essas questões de lei de responsabilidade fiscal, concurso público e sua homologação, limite prudencial, recursos, esses dados técnicos fazem parte em todos os momentos. Isso não houve em 2016, anterior a 2013, veja, eu falei do recurso em 2007, desse financiamento. Ele se estende para 2020. Eles não são tão encadeados. Bom, eu preciso de professores para ampliar, eu tenho um limite prudencial, não.
Muitas vezes você vai precisar de servidores e você já está na margem do limite prudencial. Por quê? Porque o limite ele vai sendo trabalhado conforme a arrecadação municipal. Então você não tem esses elementos tão encadeados. Isso é o que constitui os desafios do gestor. E aí, bem, nós já tínhamos então a página fechada para o cadastramento, todos os demais estavam cadastrados, é bom que se diga, vamos reiterar, todos os demais cadastrados. Veja o que eu disse anteriormente. A competência da equipe técnica da secretaria realizou o recenseamento, isso deu muito trabalho para os técnicos da secretaria. Portanto, nós tínhamos Toledo, usando um termo mais comum, nós tínhamos como que um raio-x para sabermos de todos os nossos bebês, crianças pequenas, alunos e alunas do ensino obrigatório. Todos esses cadastrados em tempo. Mas nós tínhamos ali no mês de julho, já os professores, uma margem pequena, mas que há uma vontade política da administração na contratação e um desejo de garantir aquilo que a lei maior constitucional nos diz, de dar acesso à educação. Então a tomada de decisões foi para o munícipe. E eu diria para você, caberia crítica se a tomada de decisão fosse outra também. Mas quando a tomada de decisões, Sérgio, ela está voltada ao direito à educação, a consciência é tranquila. Vamos fazer. Vai sofrer críticas? Vai. Aliás, você não vai sofrer críticas se não fizer. Mas o importante é que seja feito dentro da legislação. Isso é possível? É. Em outros momentos isso aconteceu? Em 2015, 14, 13, não. Mas com todos os anos de municípios, diferentes recursos, diferentes gestores, a todo momento, e ao respeito aos demais gestores que antecederam e os que vêm após, eles também enfrentam esses desafios. E saberemos entender as decisões que precisam ser tomadas e que não é possível ficar sem tomar decisão alguma. Tu falou que dois pontos que são muito importantes mesmo para a educação, a questão da estrutura, né? Sem uma boa estrutura você não tem uma boa escola, mas que é preciso investir na formação do professor, que é essencial, senão também você não tem, não adianta você ter uma escola bonita, não ter um professor bem formado. E o resultado é lá aonde que a gente quer chegar, onde que é o desejo, né, de que todos que trabalham com a educação, todos que torcem pela educação, é de que o resultado seja no aluno. Como que você consegue falar para mim que esse investimento que vocês fizeram em infraestrutura e na formação dos professores, como que você consegue me comprovar que isso deu resultado lá na ponta? Correto. Eu preciso fazer uma contextualização em que as escolas, já há algum tempo, na história de Toledo, em torno de 20 a 25 anos, conforme legislação nacional, Toledo tem constituído os conselhos escolares e que atuam muito bem nas instâncias das escolas municipais e centros municipais, eles atuam junto à gestão e também como órgãos fiscalizadores da qualidade em educação. Então eles são pares para os gestores municipais lá nas escolas. E eles também cobram e sabem cobrar muito bem, porque os conselheiros também recebem informação dos seus papéis. Então, esse é um aspecto. A participação das comunidades junto aos gestores municipais. Esse é um ponto importante, que movimenta a escola. Um segundo ponto importante, Toledo tem gestores nas escolas municipais e centros municipais que já quando são eleitos pela forma mais democrática possível, que é através do voto, e nesse tocante nós visitamos municípios maiores que Toledo, que não têm eleições diretas, quer dizer, escolhidos pelos seus pares e pelos pais dos alunos, são profissionais da educação muito bem preparados. E eu tive o prazer de trabalhar com estes pares, gestores municipais de qualidade, com dedicação. Eles têm dentro de suas carreiras uma função, que eu sempre disse a eles, não é por isso que alguém se torna diretor, e eles concordam plenamente comigo. Aquele que se torna diretor ou diretora, Sérgio, tem uma dose de idealismo, de esperança e de luta muito grande. Pares que nós estabelecemos um diálogo muito bom. Conselhos escolares que constantemente visitavam na secretaria com demandas,
também para dizer aquilo que não estava indo bem, porque o nosso diálogo sempre foi franco. Muitas vezes demandava em reuniões à noite para estabelecer também diálogo. Isso movimenta a escola, isso exigia que se buscassem mais formação, mais conhecimento, porque a rede é dinâmica. Professores que se aposentam, buscam o benefício da aposentadoria, é mensal. Mas professores que também chegam à rede, também era quase mensal. É outro aspecto. Outro aspecto, Sérgio, importante, gerenciado também pela Secretaria de Recursos Humanos, porque a Secretaria de Educação nunca trabalhou sozinha. Ela trabalha de forma direta com a Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Recursos Humanos, Secretaria da Fazenda, Controle Interno. Isso é diário, a conexão entre as secretarias, e nós conseguimos fazer um trabalho de forma bastante intensa, com uma conexão importante, um aprendizado e um caminhar coletivo. Então, esse diálogo entre conselhos escolares, gestores municipais, nos permitiu também o avanço. Plano de cargos e salários de nós, servidores da educação, diz o seguinte: no mínimo 40 horas em serviço, portanto no nosso horário, só que nós entendemos que este é o mínimo, ok, estamos de acordo, que é o possível, não é o ideal. Então nós buscamos elaborar formação técnica em serviço também à noite. Entretanto, esta formação à noite ficou a critério do professor. Bom, eu sinto a necessidade de uma formação mais intensa em serviço. Ofertou-se mais de 20 a 25 horas no período noturno. E nesse sentido, o professor vinha constituindo até 64 horas anuais de formação em serviço, para estudar, para, à luz de sua prática, ele retornar à teoria da prática, quer dizer, esse movimento de reflexão tão importante na vida do docente. Então, esse movimento, esse é um outro dado que nos permitiu dialogar, refletir, avançar ou ensinar lá nos nossos espaços, que nos permitiu aí um IDEB de 6,7. Agora, Sérgio, tudo isso é possível... Que é o que esse número confirma, então isso... A qualidade. Uhum. Essa qualidade, Sérgio, ela só se tornou possível frente a todo o esforço dos nossos pares, dos meus pares, do esforço do professor. Então, eu concordo plenamente com o que você disse. Uma escola bonita, sem uma boa formação, também não resolve. Mas um professor entusiasmado, motivado, com um corpo teórico dando sustentação, e uma escola com uma estrutura tecnológica, onde melhoramos também a questão das tecnologias, né? Adquirir mais computadores para alunos, alunas, para professores, as lousas que vieram propiciar, porque a tecnologia, ela precisa adentrar a escola. A escola, ela não é um espaço que deve ficar aquém à sociedade. Como que os nossos alunos e alunas e professores hoje lidam? Lidam com a tecnologia. E aí, esse trabalho foi crescendo, foi se tornando um desejo do prefeito. Procuramos editais, quer dizer, toda a questão técnica, né, através dos técnicos de planejamento e da educação, quando nós conseguimos, então, um edital do Ministério de Ciência e Tecnologia. Na oportunidade, foram inscritos 124 trabalhos, projetos, sonhos dos municípios do Brasil. Por último, ficaram 124. Quando, em final de 2014, para o início de 2015, já em janeiro de 2015, o prefeito, então, recebe com muita alegria que dos 24 projetos encaminhados, que eram tantos outros, Toledo tinha sido. Pela sua experiência de 4 anos, você sabe que, assim como você já relatou, muitas coisas você gostaria de ter feito e não fez, e com certeza os próximos gestores vão querer fazer muitas coisas e não vão conseguir. Mas quais são os maiores desafios que você acha que fica para essa nova gestão? Lógico que eu entendo que você tem um respeito pelo gestor que vem, né? Cada um tem o seu estilo. Mas quais são os grandes desafios que você fala, olha, esses são os desafios? Até porque são questões institucionais, são planos estabelecidos em cada administração e prioridades que cada administração tem a liberdade de traçar e percorrer. Nós buscamos trabalhar as questões, as prioridades,
sempre tendo em mente, Sérgio, de que a educação ela é uma prioridade ou deve ser em qualquer esfera, em qualquer contexto. É o que desenvolve municípios, estados e nação, é a educação, disso nós temos a certeza. Mas os desafios foram anteriores e continuam na qualidade da educação, na formação da docência, na melhoria de suas estruturas e principalmente na valorização. E quando a gente fala em valorização, fala em carreiras, mas fala de algo que vai para além, fala de respeito, fala de trabalho em equipe, respeitando a todos. Muito bem. Então, a gente agradece a participação da ex-secretária municipal de educação de Toledo, a Tânia, e esse é um espaço que a gente vai ter provavelmente vamos ter outros gestores aqui, ex-gestores, né, ex-secretários e atuais gestores para falar dos desafios. Agora, Tânia, muito obrigado pela participação. Sérgio, de maneira especial, agradeço a você, a este espaço, também da direção de Gazeta de Toledo. A imprensa ela vem cumprindo seu papel, ela faz a comunicação chegar ao munícipe. Esse é o trabalho, vai ouvindo, também deixando as questões técnicas com maior clareza, compreendendo o trabalho, os desejos, os desafios, e dizer que me foi muito importante ter esse espaço. Importante também não só pela gestão, mas como professora municipal, como uma pessoa, como uma professora que sonha, que deseja, que está envolvida. E que eu sigo o meu trabalho, assim como era anteriormente, na escola municipal, como também com muitos desafios. Agradeço demais a direção da Gazeta de Toledo, um abraço a todos e o meu carinho especial para os meus pares, servidores e servidoras.